Nova Manhã. Entrevista. 7h10, o PT, o Partido dos Trabalhadores, vai realizar eleições internas em 6 de julho, pelo menos até aqui, essa é a data, para definir o seu próximo presidente nacional. Hoje o partido é liderado interinamente pelo senador do Pernambuco, Humberto Costa, que assumiu interinamente no lugar da Gleisi Hoffmann, que virou ministra das Relações Institucionais. Até aqui são 5 candidatos nessa disputa, hein? Tem o secretário de Relações Internacionais do PT, o Romênio Pereira, o prefeito de Maricá, o Washington Quaquá, o deputado federal Rui Falcão, o Walter Pomar, que é historiador e membro do Diretório Nacional do PT, e o Edinho Silva, que foi prefeito de Araraquara por 2 mandatos, ex-ministro do governo Dilma, e Edinho Silva está ao vivo conosco por telefone. Bom dia, ministro, bem-vindo ao jornalismo da Nova Brasil. Bom dia, Diego. Bom dia, Ariane. Meu bom dia a todos os ouvintes também, a quem nos acompanha aí pelas redes sociais. É uma alegria estar aqui falando com vocês. A alegria é nossa. Edinho, nos bastidores da política aqui em Brasília e fora dela também, dizem que o senhor é o favorito do presidente Lula para assumir o comando do Partido dos Trabalhadores no próximo mês de julho. Isso é verdade e por quê? Olha, eu tenho construído a minha candidatura, né? Nesse momento ainda é uma pré-candidatura, nós devemos formalizar a inscrição agora em meados do mês de maio, dialogando com todas as lideranças do PT, né? Eu tenho percorrido o Brasil, debatido, na minha avaliação, as mudanças que o partido tem que enfrentar, né, para que a gente possa continuar sendo um partido relevante, um partido importante para a política brasileira. E claro, né, todos os nossos dirigentes, todos têm o direito de ter simpatia por uma ou outra candidatura, né? Inclusive o presidente Lula tem esse direito. Mas eu agradeço muito, né, sou muito grato ao reconhecimento dele em relação à minha militância, tudo que eu já construí na minha trajetória. Eu tenho 40 anos de filiação no PT, eu não conheço outro partido a não ser o PT na minha vida, né? E, portanto, ele sabe tudo que eu fiz, ele sabe tudo que eu me dediquei, ele sabe tudo que eu construí ao longo da minha vida, e essa dedicação ao Partido dos Trabalhadores. Mas eu também sei que a minha candidatura ela tem que se respaldar, ela tem que se legitimar, obtendo a maioria das lideranças do PT, obtendo a maioria dos filiados do PT. E esse tem sido o meu trabalho, né? Dialogar com todas as lideranças do partido, reconhecendo a importância de cada líder, de cada estado, de cada região, e apresentando, como eu já disse, a essas lideranças e ao conjunto da nossa militância, ao conjunto dos nossos filiados, porque no PT quem vota são os filiados, quem tem o direito de escolher os nossos dirigentes são os filiados. Então, o presidente em voto direto e, por consequência, também escolhe os delegados que depois vão escolher o restante dos dirigentes. Então, essa tem sido a minha trajetória nesse momento, né? Desde o começo do ano, quando eu saí da prefeitura de Araraquara, eu comecei a viajar os estados, percorrendo os estados, apresentando aquilo que eu penso que são as mudanças que o partido tem que efetivar, no próximo período, né, reconhecendo o trabalho da atual direção. Evidente, foi uma direção que esteve à frente do PT num momento muito difícil da nossa história. Inclusive, eu tenho dito que a Gleisi Hoffmann foi a presidente mais importante da história do PT, pelo momento, pela conjuntura que ela presidiu o partido, mas também, claro, o partido ele tem que se ajustar, ele tem que se adequar ao momento histórico que nós estamos vivendo. Agora é um outro momento, o partido tem outras necessidades, o partido ele tem uma outra agenda a enfrentar nesse momento. Eu não tenho nenhuma dúvida só
para que eu conclua essa minha primeira intervenção, eu não tenho nenhuma dúvida que o PT tem, não que o partido não esteja fazendo, né, tem muita gente que faz, mas o PT tem que efetivamente dar uma orientação, né, tem que ser uma orientação da direção partidária, que nós dediquemos uma parte do nosso tempo à organização de base. Nós temos que ter maior presença, principalmente nas periferias das grandes cidades, das médias cidades, que é onde nós perdemos muito eleitorado nas últimas eleições municipais. Nós temos que ler, ter senso crítico e entender o que aconteceu nas últimas eleições municipais, que a juventude das periferias, Edinho? uma parte do eleitorado... Desculpa, uma parte do eleitorado por que o PT... Por que o PT perdeu a presença nas periferias, na avaliação do senhor? Olha, eu penso que nós temos uma nova classe trabalhadora, Diego, se formando no Brasil, né? Nós vivenciamos uma mudança profunda na organização do mundo do trabalho a partir do início do século XXI, com intensificação, né? Isso é inegável, nós intensificamos, o mundo intensificou a adoção das novas tecnologias, da robótica. A internet passou a cumprir um outro papel no mundo produtivo, não é só comunicação, ela passou a estruturar também novas profissões. A inteligência artificial, nós não vimos ainda sequer, na minha avaliação, a ponta do iceberg das mudanças que a inteligência artificial vai provocar no mundo do trabalho. Por consequência, muitas profissões estão deixando de existir e outras profissões estão existindo. E a nossa dificuldade é dialogar com essa nova classe trabalhadora. E o PT é um partido vocacionado, ele nasceu como um partido capaz de dialogar e de ter presença na vida dos trabalhadores. Então nós temos que entender o que efetivamente o moto entregador, que é uma profissão hoje talvez, se não for a maior, é uma das maiores profissões hoje do Brasil. Eu acredito que já é a maior. O que o motorista de aplicativo quer, né, de uma agenda do Partido dos Trabalhadores? O que as novas profissões criadas pelas redes sociais? Hoje nós temos milhões de jovens que ficam nas plataformas recortando vídeo, impulsionando vídeo, né, trabalhando home office. O que essas novas profissões esperam de um partido como o PT? Qual é a agenda que o PT tem que trabalhar para que possa dialogar com essas novas profissões? E também a concepção de empreendedorismo, né? Hoje nós temos muitos trabalhadores das nossas periferias que se identificam com o empreendedorismo, mesmo que muitas vezes não sejam empreendedores, né? Porque o empreendedor é aquele que detém, né, o controle sobre o seu trabalho. Por exemplo, a esteticista que monta um salão de beleza, ela é empreendedora, né? O trabalhador que pegou o seu acerto, que saiu do emprego e montou uma quitanda, ele é empreendedor. O dono do mercadinho, ele é empreendedor. O dono do açougue no bairro, ele é empreendedor, né? Nós temos que dialogar com essa concepção, né, com o crescimento de uma concepção de empreendedorismo nas periferias das grandes cidades, das médias cidades. Então o PT tem desafios grandes, mas eu sou muito otimista em relação às respostas que o PT tem que construir e já está construindo, mas nós temos que ter maior presença na vida desses trabalhadores, seja o trabalhador das novas profissões, sejam esses trabalhadores que hoje se identificam e escolheram o empreendedorismo como forma de vida. Então, são desafios do PT, né? Nós temos que dialogar também com as religiões. Eu acho que o PT tem que respeitar, né? Nós defendemos um Estado laico, nós temos que respeitar as opções religiosas de cada pessoa, mas é evidente que o PT tem que conversar com as lideranças religiosas, o PT tem que ter uma presença maior junto às lideranças religiosas das nossas periferias, né? As comunidades
evangélicas pentecostais ou neopentecostais crescem de forma muito rápida nas periferias das cidades brasileiras, e o partido tem que entender essa mudança e tem que ter ali presença, conversar, reconhecer as lideranças evangélicas, dialogar, criar espaços de diálogo. Então, são desafios importantes de um partido que tem a tradição de organização de base, né, que traz na sua história essa tradição. Mas são desafios, ninguém tem a dúvida que nós estamos atentos a esses desafios. Muito bem. Ministro, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso jornalismo. Eu quero saber se, na sua avaliação, essa eleição distrai de alguma forma o partido e a base em um momento que a gente percebe que o governo tem buscado mais união e integração, até para ter forças mais robustas aí nesse ano pré-eleitoral. Olha, Ariane, evidente que o ideal é que esse processo de eleição interna tivesse ocorrido em outro momento. Eu também penso isso, né? Nós estamos vendo um momento difícil da política brasileira e fazer eleição interna nesse momento, né, quando o governo, de fato, se reorganiza, aumenta a sua capacidade de entrega, né, depois de todos os ajustes que o presidente Lula teve que fazer em 23, em 24. Então, o governo agora vive um momento, né, depois de ter arrumado a casa, de aumentar a sua capacidade de entrega, de melhorar a sua capacidade de diálogo com a sociedade. Então, esse momento, talvez o partido precisasse estar mais unificado, mais focado, apoiando o governo de forma efetiva nessa capacidade de diálogo com a sociedade. Então, na minha avaliação, eu penso como você, o PED está meio fora de lugar, esse processo de eleição interna. Mas, pelo calendário que se criou, não havia outra forma. Esse é o momento do partido realizar suas eleições internas, né? E espero que a gente, mesmo tendo, e faz parte da tradição democrática do PT, que a gente historicamente sempre tivemos várias candidaturas disputando os rumos do PT. Não tem nenhuma novidade nesse número de candidatos, mas o importante é que a gente saia desse processo com o partido unificado, né, com o partido organizado, né, com condições de sustentar, de dar a sustentação necessária ao governo nesse momento, que o governo, repito, melhora a sua capacidade de diálogo com a sociedade, né, e claro, né, que nós queremos é que o governo chegue forte em 2026, para que o presidente Lula seja reeleito e nós possamos reafirmar o nosso projeto de país, reafirmar o nosso projeto de desenvolvimento nacional e também, né, reafirmar o nosso projeto de um país que cresça, que se desenvolva, que seja um país, né, que sinalize prosperidade para o nosso povo, né, mas um país também de igualdade de oportunidades, um país inclusivo, que esse é o projeto liderado pelo presidente Lula. Então, eu estou muito seguro desse caminho que nós estamos seguindo no governo. Tenho certeza que nós vamos chegar em 26 com o governo com a popularidade, já está recuperando, com uma popularidade melhor ainda, né, mais afirmativa, e nós vamos chegar em 26 com todas as condições de reeleger o presidente Lula e, inclusive, enfraquecendo no país essa concepção, né, inspirada no fascismo. Eu não estou dizendo que toda a direita brasileira seja fascista, não é isso, mas é evidente que tem um núcleo hoje, né, que acaba hegemonizando os setores mais democráticos da direita, que tem um núcleo fascista hoje muito forte, né, de pensamento fascista na política brasileira, e esse núcleo precisa ser enfraquecido, ele precisa ser derrotado para que o Brasil não seja cenário, né, como outros países da Europa hoje nós estamos vivendo, né,
mesmo da América, dos Estados Unidos, uma concepção autoritária, uma concepção extremamente desumana, né? Só nós olharmos a forma como os imigrantes estão sendo tratados no mundo, a forma como o Trump deporta imigrantes, né? Em aviões cargueiros, imigrantes algemados, inclusive as organizações de direitos humanos denunciando o desaparecimento de imigrantes, coisa que a gente não via desde o período da Segunda Guerra Mundial. Então, nós não queremos que esse pensamento cresça e avance no Brasil. O Brasil nunca foi um país intolerante, nunca foi um país autoritário, nunca foi um país que se norteou, né, pela afronta aos direitos humanos, pelo desrespeito aos direitos humanos. Então, é isso que nós vamos enfrentar em 26, além de reeleger o presidente Lula, fortalecer a concepção democrática do Brasil, enfraquecendo esse pensamento fascista. Muito obrigado pela entrevista, Edinho Silva, ex-ministro, prefeito de Araraquara por 2 mandatos e pré-candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores, eleição esta que vai acontecer em julho. Edinho, até uma próxima oportunidade, um ótimo resto de semana para o senhor. Muito obrigado, Diego, muito obrigado, Ariane, também um forte abraço a quem nos acompanha, né, pela rádio e também pelas redes sociais. Muito obrigado. Muito obrigada.